Olá, Pessoal. E aí? bem, não, vamos por aqui porque, poxa, o YouTube tava complicado. Deixa eu mandar uma Então, mensagem ali pro é o que eu ia pessoal. te falar, avisa lá. Ô, Robert, tudo bom, cara? Tá ouvindo eu bem? Eu tô te ouvindo tranquilo. Vai Não, se apresentar. entrou um conhecido meu. Ah, tá, Bom, vai. boa noite para todos. Boa noite, Robert, que é o nosso primeiro participante. Boa noite, boa A noite. gente, a gente está fazendo nossa primeira live, eu e o Renato. A gente está com o projeto de fazer um podcast para tirar dúvida das pessoas que têm esse plano de vir para o Canadá. E o nosso podcast ele se chama Podpah. Eu sou o Antônio Paine Neto. Muitos de vocês me conhecem, porque vocês estão no meu Instagram. E o nosso foco mesmo principal é esse, de tirar dúvida das pessoas que têm a vontade de vir para o Canadá. E esse primeiro episódio da nossa live, ele é sobre siglas usadas na imigração e no processo de planejamento para o Canadá. Certo, Renato? Assim, só não sei se eu escutei direito, se você falou pode pá ou pode perguntar. Não sei o que que falou, mas enfim, o nome é pode perguntar. Eu falei É, Podpah? Os caras não vão sei, eu tava processar eu. escrevendo aqui, então não lembro. Mas É, enfim, pode perguntar. esse aqui é uma live do nosso grupo lá, Brasileiros Unidos no Canadá. Então a gente tava brigando muito para fazer essa live no YouTube, mas não deu muito certo. Tava pausando, voltando. Então a gente passou aqui pro Instagram, que é muito mais simples, na verdade. Mas depois dessa live, depois a gente vai divulgar lá no grupo o link que vocês podem rever toda a live, tudo que vocês perderam. Ah, não pude vir, não tem problema nenhum, não, que Minha vai estar câmera tudo tá, gravadinho. minha câmera tá embaçada. É, não sei. Aí, então, pessoal, eu sou o Renato, né? Então eu sou um dos administradores do grupo, o Antônio é o outro administrador. A gente está ali no grupo, simplesmente respondendo perguntas sem nenhuma intenção, só para ajudar vocês a passar a informação certa e chegar no final vocês poderem pegar essas informações e pesquisarem e seguirem a pesquisa com sucesso, sem vocês precisarem ficar achando em vários lugares diferentes, várias informações diferentes e sem vocês se preocuparem com isso. Então, o tema de hoje a gente vai falar um pouco sobre sigla. Só para vocês entenderem, a gente não vai estar falando de processos, a gente vai estar falando de sigla e vai estar falando algumas situações. Ah, mas Renato, o II é o Express Entry, vocês não vão explicar o que é o Express Entry? Não, a gente vai falar da sigla, que nem eu falei, I significa Express Entry, então para vocês entenderem o que é e ponto. Se a gente entrar para explicar todas as siglas que a gente sabe em detalhe, a gente vai passar o dia inteiro aqui. Então a gente só está dando uma noção para quem está começando a pesquisar não se perder muito. E eu estou aqui no meu computador para eu ficar digitando também as siglas e eu poder confirmar certinho para vocês que muitas delas vocês nem precisam saber o nome certo, só a sigla é suficiente, porque muita gente nem sabe o nome, na verdade. Vamos lá, Antônio. O que, que você quer começar? Qual que é o tema? O que a gente Viu? já falou, né? Mas Vamos. Só uma coisa, se você puder colocar lá no grupo nosso, o meu Instagram, para quem quiser entrar e não tiver meu Instagram, é antônio.paine. eu botei aqui no Instagram. Acho que o pessoal vai entrar aos poucos, vai ver, depois a live fica gravada, eles vêm e escutam. Então Viu? a gente fica Hum, disponível. Como é o nosso primeiro try, né? A primeira vez que a gente está tentando, a gente vê aí como é que vai ser. E na semana que vem, ó, vai ser live toda segunda quinta-feira do mês. Então na próxima a gente já vai saber como é que é, já vai ter os erros que a gente cometeu hoje, então vai melhorando. perfeito. Podemos passar um pouco pela aquela pergunta do Volney, que é uma pessoa que participa muito do grupo, que ele perguntou, não vamos entrar muito no assunto, mas ele perguntou sobre aquele visto de trabalho que ele tem uma empresa que ele trabalha no Brasil e essa empresa dele, a empresa tem interesse de trazer ele para o Canadá, só que ele tem bastante dúvida e eu também estava tentando ajudar ele. Como a empresa falou assim para ele, você vai para o Canadá e a gente, enquanto você estiver lá, a gente vai te ajudar a tirar o teu visto de trabalho. Então, eu queria ver com Então, você se você sabe isso. Hum, Então, assim, existe sim essa transferência de empresa. Inclusive, eu estou com um amigo meu fazendo isso agora, que está vindo para cá. Mas é importante ele entender que a oferta de boca não é uma oferta de trabalho no Canadá, né? É a mesma coisa de eu te falar, poxa, vem para cá para o Canadá que eu vou te dar um trabalho quando você chegar. Mas para você entrar no Canadá, você tem que ter um visto. Não tem como, né? Não tem como você chegar, aplicar para um visto de trabalho e falar, olha, chegar lá eu vou trabalhar. Então, assim, existe aqueles processos todos, não vamos entrar aqui em detalhe, e tudo isso tem no site do governo, né? Também consegue entrar, mas tem que entender que não existe isso.
de vir para cá e aqui a gente resolve como é que ele vai entrar. Ele vai entrar como turista no Canadá, como estudante? A minha Essas... maior dúvida foi essa. Que eu estava lendo bastante com ele sobre o visto de trabalho. A empresa dá uma carta, tudo bem. Mas eu falei para ele ontem, eu fiz essa pergunta para ele ontem. Ok, mas você entraria no Canadá como? Como visitante, como estudante? Isso que não está muito claro para assim, mim. essas coisas são meio lógicas, né? Imagina você chegar e falar pro governo, falar, não, precisa entrar aí porque o dono da empresa falou para eu entrar e depois eu resolvo. E aí, o que, que você acha que o governo vai falar? Fala, pô, tá de sacanagem com a minha cara, pelo amor de Deus, né? Você tem que ter alguma coisa assim, oficial, alguma coisa reconhecida. Não, não existe isso de vir para o Canadá e que a gente resolve. Isso realmente não existe. Eu estava recentemente não, né? Tem um ou dois meses eu estava conversando com umas pessoas e uma delas falou para mim que tem uma pessoa aqui que trabalha com construção, que deu uma job offer para ele e já aplicou para o visto dele, já aplicou para tudo. Eu falei, mas tu mandou algum documento? Ele falou, não. Eu falei, não, porque esse cara está te enganando, tá maluco? Como é que aplica para o visto sem documento? Isso não existe, sabe? Tem que tomar cuidado. No caso dele, ele está falando de mudar de uma empresa do Brasil e vai mudar para uma empresa que tem aqui também. Aí tem que ver qual que é o processo que ele se encaixa para isso. Mas existe um processo, não é simplesmente vir e resolve que isso não existe, Não, não. Tem que ter um processo para isso. ele está alinhando com a empresa. Eu acho que o cara da empresa lá vai dar uma luz para ele, porque eu estava vendo com ele ontem também foi isso, sobre um visto de business, mas tudo tem que ser amparado pela empresa. A empresa tem que dar alguma carta lá, Ó, o ter Diego aí, algum o Diego é programa. consultor de imigração. Ó, ele é ótimo para responder essas perguntas aí. Fala, Diego, beleza? Muito tempo Opa! aí. Mas assim, o Antônio, é uma coisa que você É, tem que entender, até bom, né? O Diego tá aí, que é recomendável ele pesquisar, procurar alguém mesmo, porque às vezes a empresa nem sabe. É aquele papo que a gente estava conversando. Tu acha que uma empresa aqui do Canadá vai ter noção dos processos imigratórios do Canadá? Nem tem ideia disso, não. Ah, vou falar com o cara porque está aqui no Canadá. Pô, o cara não tem nem noção do que é um processo de imigração, o que precisa fazer. Então é bom sim ele pesquisar bastante, pegar um profissional, alguém que já passou por isso. Não é simplesmente falar com o chefe do departamento e tal, que às vezes o cara nunca fez isso, não tem noção do que é isso. É um pouco mais complicado do que isso, né? perfeito. Vamos entrar então nas siglas. Bora Você, entrar aí. Qual foi a você deu primeira a, su- sigla? não, você deu a sugestão da gente categorizar, então seria falar de vistos primeiro, as siglas mais relacionadas a visto? Eu posso falar assim, o visto, cara, assim, o pessoal às vezes ele. Pô, abri o YouTube aqui sem querer. O pessoal às vezes conecta o visto e, claro, a gente generaliza os vistos de uma forma de, visto de trabalho, visto de turista, visto de coisa. Mas na verdade, no Canadá existe só dois tipos de visto, né? Existe o visto de residente permanente, que é um visto, por mais que vocês não sabem, mas é um visto. Você tem um visto de residente permanente e você também tem um visto e o status, né? E você também tem um visto de residente temporário. São esses dois vistos. O resto da categoria, né? Então você é um residente temporário na categoria de trabalho, Que categoria de estudo e é o assim vai. TRV, é o TRV que você tinha mencionado O TRV é o. Eu até esqueci, né? Temporary Resident Visa. É o Temporary Resident Visa, exatamente. Esse é o TRV e é aquele que fica coladinho no passaporte, né? Tem um passaportezinho, E cola aqui, aí, aquela coisa bonitinha, que né, do Canadá até bonitinho, né? O visto parece um desenho animado que você olha assim, até bonitinho. Mas no, assim, esse é o visto e não é a permissão. Isso é muito importante explicar, né? A permissão. Tem muita gente que pega um visto de estudante e o college fala, ué, mas cadê a permissão de estudo? Você só tem um visto. Mas aí a permissão, muita gente é emitido ou no aeroporto, às vezes não é emitido, tem que pedir pelo web form. Então, depende da situação, mas é diferente. Visto e permissão são duas coisas diferentes. tem aquelas. Daí acho que já são as categorias, que é o S1, o SW1. Daí Eu tem acho que isso aí são categorias de visto, né? Que a gente está falando, né? O S é student, Student né? Então, e o assim, W é o Worker. então, exatamente. Então, são categorias de visto. A gente não precisa entrar em detalhes da sigla, não sei se alguém traga aqui essa sigla, mas o que é importante eles têm que entender é essa diferença, né? Então, o Study Permit é um papel que você recebe e ele não te dá a elegibilidade para você sair e voltar do Canadá com isso. Isso é muito importante falar. Porque muita gente acha que eu renovei o meu status aqui de estudante e peguei um study permit. Só que isso não te dá elegibilidade de você ir no Brasil e voltar, esse papel.
O que que vai te dar? Se você tiver algum outro, um ETA, né, que é uma autorização eletrônica onde você pode sair e voltar, e você sim vai poder, mas não por causa do seu Study Permit. Inclusive, quem tem Study Permit vai ver grandão ali que isso não dá para você entrar no Canadá. Então, isso é importante aí para o pessoal entender. Então, o Study Permit sem o ETA, ele é single entrance, right? Não é nem single entrance. Você não pode entrar no Canadá com ele, né? Porque eu digo isso porque, pessoal, vocês podem perguntar, tá, Renato, mas quem é que tem o study permit e não tem o visto? É porque às vezes o pessoal está aqui de dentro, né? Está aqui Entendi. dentro, então ele faz uma troca de status, ou então algum motivo. Só que hoje em dia eles estão emitindo os dois juntos, né? Eles acabam emitindo o ETA e o study permit junto. Mas é bom você conferir. Estou só falando que normalmente emite, mas é bom conferir para vocês têm. E se não tiver, também aplica no site, é super de boa. Entendi. O É, ETA é uma autorização eletrônica, né? Que a gente fala isso. A gente fala que vai explicar as siglas, eu estava falando as siglas e a gente não explica. é, O ele ETA, é. pessoal, é uma autorização eletrônica, né? Estou até olhando aqui para falar certinho para vocês. É o Electronic Travel Authorization. Eu estava olhando aqui para ver qual era em português, né? O português eles não chamam isso, é um nome estranho. Mas enfim, não, é isso. O ETA é uma autorização eletrônica e é para aquelas pessoas que não precisam de visto para entrar no Canadá. Então eles precisam só de uma autorização. E claro, o brasileiro tem umas elegibilidades aí que eles podem entrar aqui se eles estiveram no Canadá nos últimos 10 anos ou se eles tiverem um visto americano válido. Então, esse que é o ETA. E ele pode ser tirado, emitido pelo site mesmo e é super rápido, né? Assim, vamos falar das realidades. Normalmente são 5 minutinhos, já está no e-mail. Porém, eles falam que até 72 horas você vai ter uma resposta. Então, é bom vocês, pelo menos. Não é que você vai ser aprovado em 72 horas, você vai ter uma resposta. Isso pode demorar mais, a gente pode pedir documentação. Aí vai depender muito de quem pegar o processo. A maioria das vezes é automático. Você aplica, pum, tá no e-mail. E custa Perfeito. $7, é baratinho, pô. O... Podemos dar a categoria visto encerrada e partir para uma segunda categoria? Sim, com certeza. Não, mas se surgir outra, a gente pode voltar, pessoal. A gente só está Perfeito. tentando, É, a gente está de tentando olho nas perguntas. Se alguém fizer pergunta, a gente volta e isso. explica. Na categoria estudo tem bastante siglas, né? Tem o. Eu não sei se eu vou lembrar de cabeça todas, mas a principal é a LOA, né? Então, com certeza aí, quando você escutar alguém falando aí, você já tem no português a LOA, né? Você já tem a LOA, que é a Letter of Acceptance. É a carta de aceitação da escola de inglês, da escola de francês, da tua faculdade. É isso aí. Então, normalmente, você aplicar para um visto de estudo, você precisa ser aceito em algum lugar. Não tem como você chegar e falar, olha, quero aplicar. A não ser que seja criança, aonde os pais vão vir estudar aqui, e aí você consegue aplicar para o visto de estudo da criança sem precisar da carta. Mas fora isso, você precisa de uma carta de uma escola de ELI, que a gente vai falar, são várias siglas, né? A LOA significa Letter of Acceptance, né? Então, só pessoal, carta de aceitação. E aí, no estudo que eu lembro de cabeça também, tem o LOE. Então, às vezes, né, você vai num lugar e vamos supor que você vai a algum lugar para estender teu visto e a pessoa pergunta, preciso que você pegue o LOE. Significa Letter of Enrollment. Então, significa que você está matriculado numa escola e você está comprovando que você está matriculado nessa escola. É muito usado para extensão de visto isso, na verdade. Então, você Entendi. está, sei lá, eu estou estudando aqui 2 anos na escola e estou com visto que vai expirar na metade do programa. Então, você não precisa de uma carta de aceitação nova, você não precisa de uma LOE nova, você precisa de uma carta comprovando que você está matriculado. Então, aí você pede uma LOE para o lugar que você estuda, que aí que foi emitido, você pode aplicar para o visto comprovando que você está estudando nessa escola. Eu não tô com a lista das siglas que eu fiz agora, mas eu sei que relacionado ao estudo tem o ECA, né? O Tem, ECA. um- tem um ECA, exatamente. Vamos lá, o ECA, eu vou explicar o que que é, eu estou colocando inclusive aqui para não esquecer nadinha. O ECA, ele é a credencial, né? É a credencial que você bota. Ele aqui, ele vai como Education Credential Assessment, né? Se eu não me engano, é isso mesmo. E ele nada mais é que uma equivalência dos seus estudos no Brasil ou onde você for estudar, o que que você seria aqui. Então, vamos supor, eu estudei 4 anos de administração de empresa no Brasil. O que que esses 4 anos significa aqui no Canadá? Então é isso, o ECA tem essa função. ECA é ECA, tem essa função. Que quem, para você fazer equivalência, tem algumas entidades que fazem essa equivalência
Que uma delas é o WS, o S. Outra sigla. Exatamente. Eu não vou Outra lembrar o que sigla. que é, mas é Word alguma coisa. Foi inclusive a que eu fiz, né? Eu fiz Eu também usei o S. eu fiz e foi super Nem é simples, né? propaganda, mas é que eu sei que para fazer essa equivalência tem algumas empresas que fazem. Uma Eu sei que é delas uma é a universidade que todo AWS. mundo faz, sabe? Então, assim, eu posso até olhar. Até aqui, achei. O WES significa World Education Services. É até fácil de lembrar. Mas, assim, tem muita sigla que eu sei, e a sigla, sei o que que é, mas eu não sei por extenso o que que significa mesmo. O WES é uma delas, que a gente fala WES, né? O WES, né? Eu sabia, eu já tinha lido, né? Eu tenho alguns panfletos, mas aqui tem algumas. Então, no site do governo, eles chamam de Designated Organization. Então, algumas são designadas, uma organização designada que vocês podem aplicar para o WS. Ele pode ser usado para duas coisas. Uma, com certeza, para um processo migratório. Isso, sem dúvida, eu acho que a gente não precisa nem entrar nisso em detalhes. E a outra, algumas instituições pedem para você ter essa equivalência, ou para eles reconhecerem a matéria que você fez no Brasil, ou para você aplicar para uma faculdade, para um mestrado. Então, você tem que ver o requerimento aí do college da universidade primeiro. E, claro, se você for aplicar para um programa migratório, acredito que o programa que você for aplicar vai precisar disso com certeza. Mais siglas relacionadas a estudo, tem uma que todo mundo vai acabar vendo nesse processo todo e perguntando muitas vezes, que é o PGWP, né? Então, mas o PGWP ele não é relacionado aos estudos. É Ele não é relacionado a diferente. estudo, mas eu já recebi perguntas sobre PGWP. O que é esse tal de PGWP? O É PGWP ele é o visto de trabalho após a sua graduação. após a graduação, é após um college, Isso. porque É muitas o das pessoas. Post-Graduation Work Permit. Mas tem uma coisa que quase ninguém sabe, Hum, né? Porque o pessoal ele conhece como PGWP, mas na verdade é PGWPP. Por quê? PP. Porque é o Post-Graduation Work Permit Program. Então é o Hum, programa do PGWP, isso é o nome do programa. E o visto, sim, é o PGWP, né? Que é o Post-Graduation Work Permit. Mas muita gente não sabe, é um programa. É um programa para estudantes, realmente. Não está relacionado a estudo direto, mas está relacionado ao que você estudou para você ser elegível para aplicar para esse programa. eu acho que as siglas relacionadas aos programas imigratórios também causam bastante confusão, né? Causa até para mim, assim, vou ser bem sincero, porque assim, o governo ele tem uma lista de sigla, caso vocês estão curiosos depois, eles chamam de glossary, eu acho. Deixa eu até ver aqui, acho que é isso. E tem tudo para você entender. É muito simples. O site do governo da imigração, ele te explica tudo, você não precisa adivinhar nada. Bom, Então isso eu acho. é legal informar para eles que é o SIC, né? A sigla do site do programa do governo, também do site do governo, é SIC, né? Assim que. Então, não é que é a sigla do site do governo, a gente chama de CIC, né? É, Que não é a sigla, mas sim, é o Canadian CIC. Immigration, Isso, citizenship. Canadian Immigration, o que é o último C? Citizenship. Ah, Citizenship. Então, assim, o que eu Nunca tinha estava vendo ouvido. aqui é o glossary. Deixa eu botar aqui se tem um glossary CIC que lá explica tudo. Então, assim, é importante. Como o nosso intuito aqui é passar uma informação para vocês, então, isso tudo, esse tema todo que a gente está falando da live, se for o tema imigração, pode entrar aí bota glossary CIC, né? CIC, que vai estar todas as siglas lá, tudo explicando o que é o que é legal. Eu acho que eu aprendi muito ali, né? Então, não é um documento legal, vou logo avisando aí para vocês que, vou tirar um print aqui porque eu vou anexar Não é, ele só está explicando quais são as siglas que ele usa no governo para você não entender errado. Então, provavelmente tem um PGWP aqui, se alguém procurar, vai ter o CIC, vai ter tudo aqui, que são as siglas que eles usam, e às vezes até o termo, não precisa ser sigla só, pode ser um termo também que eles estão lá para você entender o que significa. Porque causa muita confusão esses nomes, essas siglas, porque tem níveis, né, Renato? Nos planos Canadá que a gente acaba encontrando, ainda mais no nosso grupo, tem aquela pessoa que tem a vontade de vir para o Canadá, tem aquela pessoa que já tem um plano, que já está em andamento, então esses níveis acaba confundindo muita pessoa. Tem gente que já está a ponto de vir, e tem gente que a hora que vê uma sigla que nem um LMIA fala, meu Deus do céu, o que quer dizer tudo isso, esse monte de letra? Eu acho que assim, quando a gente fala das siglas, a gente está falando sobre. Eu vou chamar de gírias, mas não é bem a palavra que eu estou tentando botar,
Mas é porque quem já está pesquisando acaba dando de frente com várias siglas e acaba se acostumando, Uhum. né? Mas realmente são uns códigos, né, Uma que são sopa de letras. é uma sopa de letra, mas isso não é só na imigração. Não fique desesperado com acho, que qualquer lugar que você for pesquisar, porque imagina você ter que escrever toda hora Post-Graduation Work Permit Program. Então, imagina. Então, eles acabam simplificando. E aqui no Canadá tem uma coisa que eu não sei, eu não consigo entender que eles querem botar sigla em tudo. Na escola, querem botar tipo apelido e tudo. Então, Eu assim, ia, eu ia falar isso ainda no decorrer da nossa conversa. E estava relacionado ao estudo. Só de sigla com o nome de escola já é uma confusão. A e que eu fiz lá mesmo, que você trabalhava, IRC, RCIS. IS, E é feio, né? E é feio. Eu acho isso muito feio. IRCIIS. Isso, porque assim, entre a gente, RCIIS é o nome da escola que eu trabalhava. Eu demorei meses para decorar isso aí, eu não tinha noção. Não te conhecia, né? Muitas pessoas que trabalhavam comigo também não conheciam. E a escola tem um nome bonito, né? Tem um Royal Canadian. Tem. Super bonito o nome. Podia ser assim, o Royal Canadian podia ser a propaganda, tipo, que é chamar e tudo, mas não, usam como sigla. E não só essa escola, como várias outras, né? A maioria das escolas aqui tem uma sigla que, É. às vezes, você vai procurar em uma lista e você vai ver o nome da escola completa e você não vai reconhecer. Você vai falar, mas que escola é essa aqui? Aí depois você vai entender, você fala, ah, tá, é a mesma escola da... Não sei por quê, mas eles gostam de sigla aqui, são viciados nisso aí. Acho que é para digitar mais rápido. Sei lá. Não sei, bonitinho, sei lá. É, Assim, você falou sobre o LMA, né? Eu até abri aqui, isso. é o Labor Market Impact Assessment. Então, eu acho isso muito legal, porque por muito tempo, para mim foi muito difícil de entender o que é isso. É claro, num modo cru que a gente conversa, é a validação de uma carta de trabalho, para você poder aplicar para o seu visto de trabalho. Mas o que é legal são perguntas que às vezes o pessoal não entende. Imagina você vindo para. Você trabalha na empresa do Brasil, né? Você está lá trabalhando, eles te autorizam a trabalhar remotamente. E você vem para o Canadá. Você precisa de um visto de trabalho, porque você vai continuar trabalhando ou não. Então, assim, você não precisa. Por quê? Porque você não está entrando no mercado do Canadá. Uhum. Entendeu? Eu acho isso muito legal. Demorei para entender isso, porque assim, não, você está no Canadá, você tem que ter um visto de trabalho. Sim, se você for entrar no mercado canadense, sim, você precisa. Então, pô, se Entendi. você for trabalhar para qualquer empresa canadense, você vai precisar de um visto de trabalho, é óbvio, mesmo que seja online. Mas a empresa do Brasil, você não está incomodando nenhum canadense. Vamos botar nessa gíria aí. Você não está chegando e falando, olha, estou tirando emprego de um canadense. Então, não, você está lá, continua declarando sua taxa no Brasil, tudo bonitinho, então não precisa. Então, muita gente me pergunta às vezes, pô, eu vou continuar com o meu emprego. Eu preciso de um visto de trabalho? Não, se você vai continuar no Brasil, você está perturbando só o Brasil ali, não precisa. Você Não precisa está impactando o Canadá? isso. Você precisa ser legal no Brasil, não no Canadá. No Canadá você precisa ser legal para entrar aqui, para fazer o que você está fazendo, mas não está impactando o Canadá. Então, acho que o impacto acho que faz sentido mesmo. Mas esse sonho do Canadá aí, essa sigla LMIA, quem coloca lá na cabeça não tira mais. A pessoa nem sabe o que quer dizer a sigla, mas eu preciso do LMIA. Ah, eu acho que é o seguinte, né? É uma briga, né? O briga entre aspas, né? Que eu tenho diariamente, porque tá, eu vou falar brasileiro, pessoal, mas não entendam errado. Tô falando brasileiro porque eu lido com brasileiro o dia inteiro, mas acha que é simples, não entende o que é, sabe? Não, para uma empresa conseguir fazer um LMIA é complicadíssimo para a empresa. Ela tem que provar a quantidade de funcionários que ela emprega, faturamento, tem que mandar um monte de documentos referente a diversos anos anteriores. Eu vou me atrever a falar, pessoal, mas eu estou tirando isso da minha cabeça, que a maioria dos LMAE, eles são forjados. A maioria. Por quê? Por que que eu estou falando, Renato, é uma acusação muito grave? É um pouco, mas assim, vamos lá, tem um monte de gente se graduando aqui no Canadá, tem um monte de profissional aí, não é possível que você não consiga achar alguém legal aqui para trabalhar. Né? Vamos ser assim, vamos botar logicamente. Claro que tem um emprego ou outro que é difícil, mas eu acredito que a quantidade de LMI que é aprovada, pô, pelo amor de Deus, né? A área de TI, né? Que hoje tá bombando e tem muita LMI aprovada. Pô, quantidade de estudante que é graduado aí. Né? De 4 meses, um monte de estudantes estão graduados. Pô, não Impossível consegue que você não, contratar alguém? impossível que você não impacte.
Não consegue? Então, assim, é por isso que eu falo, mas tudo bem, eu não sou dono da verdade, não sei o processo, mas lógico, eu sou muito lógico. Então, assim, pô, uma empresa que faz um processo, pô, tem que ser muito, mas muito específico para mim. Se eu fosse do outro lado, né, se eu fosse o cara que aprovasse, eu ia olhar assim, eu falei, mano, não é possível. Eu vou procurar esse cara para você na semana que vem eu te trago, né? Porque, pô, não deve ser muito difícil, vamos ser sinceros, né? Não, Achar uma pessoa. pela quantidade de gente que desembarca no Canadá, vindo do mundo inteiro. Eu sempre falo para quem pergunta, as pessoas perguntam muito isso para a gente, já não é relacionado à sigla, mas é fácil arrumar emprego no Canadá? Eu falo, cara, a primeira coisa que você tem que se preparar muito, cara, é a concorrência, cara. O dia que você chega no Pearson Airport em Toronto, chegou 10 mil indianos, 40 mil chineses, 70 mil coreanos, a concorrência é muito grande. Isso é um tema legal, que a gente pode abordar, porque Podemos fazer uma live sobre isso. porque assim, o Brasil não é nada. Só assim para vocês entenderem. O Brasil tem 200 milhões de pessoas, tá tudo bem. Quantas dessas podem vir para o Canadá? Sabe? Então, quando a gente bota no papel, o pessoal fala que a China tem 2 bilhões de pessoas, né? Então, vamos botar aí 1,5. Pô, se 1% da China pode vir para o Canadá, é maior que o Brasil. Não, é Né? uma loucura. Eles não têm ideia da concorrência que eles vão enfrentar. E o papel nosso é, às vezes, também alertar sobre isso. A pessoa fala, eu fiz um curso técnico no Brasil, você acha que eu vou chegar aí e vou arrumar emprego? Não posso te... Assim, eu sempre falo o seguinte, ô, Antônio, sério, eu acho É, assim, cara, só tá desempregado quem quer, na minha opinião não, aqui. isso é a realidade. Isso na minha opinião, só tá desempregado quem quer. Você quer entender sobre o Canadá? Você tá preocupado com o Canadá? Eu vou falar uma coisa que vocês vão sofrer, vai falar que, Renato, não é bem assim. Para mim, na minha opinião, se você é bom, você não fica desempregado em lugar nenhum do mundo. Na minha opinião. Tudo bem, eu posso estar errado, mas assim, não conheço uma pessoa boa hoje desempregada no Brasil. Eu, Renato, não conheço. Está trabalhando. Né? Mas o Brasil está uma merda. Está trabalhando, a pessoa é boa. Então, se você é bom mesmo, você não fica desempregado. Então, se você está preocupado em estar desempregado aqui no Canadá, então você tem que fazer alguma coisa para melhorar. Porque tenho certeza que uma pessoa que fala um inglês legal, que tem uma educação boa, tem experiência, vai chegar aqui, vai aplicar para um trabalho e pronto, vai se garantir. Então não é a língua que vai fazer você um bom profissional ou não. A língua pode ser uma barreira. Então o que significa que você precisa melhorar o teu idioma? Falando nisso, já trazendo o ESL, que é uma sigla aí muito famosa, né? Que a gente está falando da língua, existe duas siglas, o ESL e o FSL. Então, são duas siglas que é o English as a Second Language and the French as a Second Language. Então, seria o inglês como segunda língua ou o francês como segunda língua. Então, assim, voltando para o nosso bate-papo, realmente, eu não ficaria preocupado se você se acha bom chegar aqui e achar um emprego. Você vai procurar e vai achar. Não, eu Assim, falo... tem gente procurando, isso com Hum, certeza. viu? Eu falo por mim. Eu não vejo... Eu não me considero... Não tenho inglês fluente. Mas eu vejo por mim, o inglês nunca foi uma barreira para mim aqui, porque eu nunca tive vergonha de falar inglês, né? Na verdade. Mas eu hoje em dia consegui um emprego numa empresa canadense, trabalho com IT e faço reunião com o mundo inteiro, se precisar. O negócio todo sempre é perder a vergonha, né? Assim, uma coisa que eu não entendo é o pessoal que eu digo na maioria, eles não querem perguntar, eles querem adivinhar, Viu? sabe? Eu não consigo entender, às vezes querem, porque eu acho que é isso. Pô, cara, não sabe pergunta, não sabe pesquisa, eu não consigo entender isso. Eu acho que uma live muito bacana de ser feita no futuro, Renato. A gente pode fazer um planejamento de lives, porque são muitos assuntos bacanas. Sim, sim. Mas é fazer um dia sobre, tipo, entrevista de trabalho, como passar por uma entrevista, sabe? Mas aí eu trago minha namorada que ela faz isso diariamente, né? Ela, Porque ela eu, trabalha no Employment Agency aqui que faz isso para o canadense todo eu, dia. eu passei por tanta entrevista de emprego que eu falei para Gil que eu me tornei bom em entrevista de emprego no Canadá. Eu tenho E é bastante tão experiência também. simples, sabe? Olha, é tão simples uma entrevista de emprego aqui que a gente pode fazer uma live sobre isso, eu acho um tema É? interessante. Mas vou falar qual é o maior erro do brasileiro, você sabe? Qual? Não, chuta aí, tenta adivinhar. Ó, eu não vou acertar, mas eu tive bastante pessoas que me comentaram sobre isso.
eu sou capaz, eu tenho um background legal. A hora que vai fazer uma entrevista aqui de inglês, em inglês, eu travo. O inglês pode ser, mas o maior erro do brasileiro é falar muito. Não é isso. Olha só. Falar muito. Então é o maior erro. Pode começar. O cara pergunta uma coisa, o cara quer explicar sobre a vida. Eu não Isso perguntei sobre acaba, isso. acaba sendo um fator que derruba. Isso. Assim, a gente pode entrar nesse detalhe que aqui é muito robótico. Quantos anos você tem? Tenho 18. Vai falar, eu tenho 18, estou fazendo 19 daqui a 3 meses. Dane-se, eu não perguntei isso, perguntei quantos anos você tem. Sabe? Então, assim, são coisas. O maior erro do brasileiro, a gente pode falar, acho que é um tema interessantíssimo. Vamos lá, para outra sigla tem o II, né, que é o Express Entry, que Express Entry. é o programa de imigração mais famoso do Canadá, né, que são 3 categorias, que aí entram as 3 categorias também que são Siglas. sigla, né, que tem o Canadian Experience Class, né, então as siglas você pode falar que é o início de cada palavra, né, o Canadian C, Experience e Class C, então ele fica o C e C. E tem o Federal Skilled Worker, que é o mesma coisa, né, é o FSW, né? O Federal Skilled Worker. Então, a mesma coisa. E tem o Trade, né? O Federal Skilled Trade, que é a mesma coisa, só que você muda, que é o FST. Né? Então, a mesma coisa. Então, assim, deixa eu pegar aqui, para ver se eu passei certo, porque foi da minha cabeça isso daí. Né? Express Entry Programa. Então, assim, são várias siglas. Assim, eu acho que a gente pode... você pode ir comentando que eu vou falando aí também aquilo que você falou sobre o IELTS, O IELTS, o CELPIP, que o são IELTS, certificados de equivalente de certificados de proficiência em inglês. é isso mesmo. E tem o certificado de proficiência em francês, que eu não sei a sigla. É TF alguma coisa, eu acho, não é? Eu posso pegar aqui, eu também não sei não a sigla de francês. Né? O IELTS ele é uma prova de proficiência do British Columbia, de Cambridge, e o CELPIP é do Canadá. Ele só é aplicado no Canadá, eu acho, o CELPIP, né? Não, tem outros lugares, mas é feito no Tem? Canadá. Então, assim, se você daqui a muito tempo, você se acostumou com o sotaque canadense, o CELPIP ajuda muito, pelo incrível que pareça. É, Né? sim. Porque às vezes o pessoal chega e fala, não, não tem, eu não acredito muito nisso, né? Eu acho que quem fala inglês consegue se comunicar com qualquer pessoa. Mas às vezes a pessoa está acostumada com o sotaque canadense, porque não tem contato com o sotaque britânico, e aí fala, não, eu acho mais fácil, tudo bem. Então tem aí o CELPIP para te ajudar. Valor o mesmo, O, pessoal, né? Nada de diferente. o IELTS, ele tem, só para já explicar mais para todo mundo, tem o IELTS General e tem o IELTS voltado para o O Educational, né? acadêmico. Academic. Então, dentro do IELTS tem essas duas categorias, que são o General, que é mais usado para imigração, e o Academic para o acadêmico. E junto com o assunto IELTS e CELPIP tem a sigla CLB, né? Isso, é o Canadian Language Benchmark. Acho que é isso. Que Né? é O o CLB, level ali, né? que é o level, tem um CLB até 12, né? Que vai não sei nem se eles contam um zero, mas vamos botar de 1 ao 12 aí. E é o level que é de acordo com o teu CLB, você vai ganhar ponto na imigração, ou se vai ser elegível para algum programa, e assim vai. Não, Então, tanto é que se você for na calculadora lá que o Express Entry deixa disponível, alguns casos ele já vai te falar, ó, você vai ter que pegar um CLB 9 pelo menos para conseguir entrar. assim, o que é bom, tá aí, gostei, a gente pode falar sobre isso aí, que é rapidinho, É. porque se todo mundo tem um CLB 9, experiência profissional, tem dinheiro, vai praticamente migrar para o Canadá. É muito difícil pegar um CLB 9. É muito difícil, assim. Mas eu conheço meu amigo que pegou tudo bem. Você conhece, mas é um pouco difícil porque É bastante difícil. é um nível de inglês elevado, então isso é importante falar. Mas eu acho que é a solução de todo mundo. Pega o CLB 9, porque ajuda em combinações, né? Não é somente no language, porque você pega o CLB 9, você está pegando a nota máxima, né? Então, a nota máxima de nota, vamos botar entre parênteses aí. Né? Mas claro que se você pegar 12, 13, você tem outras notas. Mas o CLB 9, ele te ajuda, por exemplo, se você tem tantos anos de experiência de trabalho, mais CLB 9 você ganha uma pontuação. Aí você tem a educação tal, mais CLB 9 você vai ganhando. Então isso ajuda. Eu abri o site aqui para passar para vocês as siglas dos exames. Então, assim, eu não vou conseguir falar em francês, mas vamos lá.
O CELPIP que a gente falou é o Canadian English Language Proficiency Index Program. Então é um programa, que legal. Né? O Canadian English Language Proficiency Index Program. O IELTS é o International English Language Testing System. Então é um sistema já de prova, né? Agora eu não vou saber falar isso em... É o TEF que você está falando. Assim, eu consigo entender, né? Que é o teste de avaliação. Tá, eu vou falar em inglês, mas não é. Testé, évalué de français. É de français pour de Canadá. Sei lá, não sei. Então, alguém que fala brasileiro deve estar rindo nessa cara aí. Mas em inglês é Test Score Equivalence Chart. Então, assim, em inglês. E tem um outro aqui também que eles chamam de TCF, né? Que é o Test Score Equivalence. É a mesma coisa. Então, acho que eu nem li o nome. É a mesma coisa. É o TCF, o TEF, tem o CELPIP e o IELTS. Então, esses que são de proficiência da língua que aceitam de acordo com o site da imigração, que eu acho que tá certo, né? Que é o site deles, pô. Vamos lá, mais sigla aí. Relacionada a essa parte acadêmica, você lembra de mais alguma? Cara, parte acadêmica, vamos ver aqui. Eu não sei, mas no decorrer da conversa pode surgir alguma coisa. Sabe, assim. Eu acho que mais importante... Ah, tá, não tem, eu tenho uma, assim, não é a parte acadêmica, mas de escola. Então, o mais importante hoje, quando você está procurando uma instituição, é porque você vai estudar como turista, né, que você pode ficar até 6 meses estudando como turista aqui, ou você vai estudar como estudante, né? Ah, Renato, mas está estudando a mesma coisa? Não, para o governo não é. Para o governo, você é turista, você não é nada aqui. Você simplesmente está turistando. Você, como estudante, aí o governo, pô, o cara está estudando aqui, então outros 500. Eles começam a te olhar de outros olhos. Alguém vai te falar isso? Não, não vai. Não vai, mas é assim, sabe? Então, assim, eu fazia parte da manutenção do DLI da escola. Né? O DLI é o Designated Institution List, né? Que é para... Desculpa, Designated Learning Institution List, né? Que é o DLI, que são as escolas que podem te dar uma carta de aceitação e aí você pode aplicar para o teu visto de estudo. Então, a escola precisa ter esse número DLI. E A eles... DLI, a DLI permite que você emita um LOA? Não, não. A Não? DLI permite que o Office que pegar a tua aplicação emita um visto de estudo. Entendi. É que não, assim que você falou foi automático. Eu falei, pelo que ele está falando, isso leva a isso. Mas não, estou Isso. errado. Não, a LOA qualquer um pode emitir, qualquer escola, tendo Entendi. DLI ou não, que é uma Ah, carta de entendi. aceitação da escola. Agora, algumas escolas, elas têm DLI, a maioria que eu digo, pelo menos a que eu conheço, a maioria tem, e aí isso significa que elas têm estrutura para receber um aluno de longa duração. O que seria longa duração? Mais de 6 meses. Seria isso. Ah, quer dizer que eu não posso aplicar para um visto com menos de 6 meses? Não, não quer dizer. Não quer dizer isso. Quer dizer que a escola consegue, tem estrutura para receber mais de 6 meses. Então, assim, o DLI é o primeiro passo que alguém vier estudar, vai ter que procurar uma escola com DLI, caso você queira aplicar para um visto de estudo. Porque se você receber uma carta de aceitação sem ter o DLI, infelizmente você não consegue aplicar para o teu visto de estudo. Vou chutar mais uma vez, então, meu entendimento. O DLI é como se fosse essa escola é reconhecida pelo MEC no Brasil. Não, Ah! não, não. Não, porque é o seguinte, o MEC não é qualidade. Não, o MEC é tipo o Ministério da Educação do Brasil reconhece que é uma entidade que pode aceitar aluno. Sim, mas ele faz uma estrutura de qualidade de tudo, né? Não é simplesmente porque eu amanhã eu posso abrir uma escola e aceitar aluno. Não Hum, necessariamente eu vou ter uma DLI, mas eu posso fazer isso, entendeu? O DLI, ele simplesmente mostra que você pode aceitar aluno de longa duração. entendi. Claro que passa por um processo, a pessoa vai lá, vai ver que se você está com a quantidade de alunos certo na sala, quantos alunos podem ficar dentro da sala, sabe? Existe todo um processo, mas o objetivo de ter, a vantagem de ter um número de DLI é para você poder dar a carta que vai emitir um visto de estudante para o aluno ficar mais tempo. Então, todas as escolas têm, né, todas as escolas Entendi. que aceitam, né, o aluno internacional. Então, é para isso. É simplesmente para a emissão do visto de estudo, mas não é a escola que emite. A escola emite a carta. Então, a escola aceitou o aluno pega a LOA, né, que a gente já explicou aqui, e vai aplicar para o teu visto bonitinho. Entendi. Beleza? Então, Então, assim, é o DLI, vê na lista.
no próprio site, se você botar aí DLI, né? Eu estou falando DLI porque é em inglês, mas é o DLI. Você vai ver lá as escolas que têm elegibilidade também para com programas do PGWP. No próprio site tem Hum, isso, falando sim ou não. Então isso é legal também. perfeito. Eu estou tentando lembrar mais sigla. Não, assim, vai surgindo com o tempo. Eu acho que nosso primeiro bate-papo foi simplesmente para a gente testar, ver como é que é a dinâmica É e tudo. sim, Claro que em dezembro a gente vai estar muito mais preparado, vai estar com um tema com muito mais certeza. estruturado, né? Mas Então, isso é sempre... eu gosto de fazer live no Instagram. Eu acho o Instagram mais flexível. eu gosto muito. Eu faço live toda semana aqui, Podemos, né? podemos continuar fazendo no Instagram, na minha É, opinião. Deixa eu te falar uma coisa. Eu só senti falta do pessoal fazer mais perguntas. isso, mas vão entrar aos poucos, pode ficar tranquilo, vão entrar aos poucos aí. O... Eu estava com alguma sigla na minha cabeça que era bom da gente falar. Bom, tem algumas siglas que são referentes à sua província, certo? Que, por exemplo, nós dois, a gente está em Ontário, então uma sigla que todo mundo, assim que pisa aqui, vai ouvir muito é ORIP. Ah, eu tenho ORIP, você tem ORIP? O que É é o o plano de ORIP? saúde, né? Que é o Plano de Saúde de Ontário. Isso. O que é legal falar é que o Canadá ele é tipo Estados Unidos, tá? Não sei como é os Estados Unidos, tudo bem. Tá, o Canadá ele são vários países dentro de um país, né? Então cada província tem sua dependência, sua independência. Então hoje eu moro em Ontário, né? O ORIP é de Ontário, né? Então Ontário, Health, blá blá blá. Deixa eu até pegar aqui, né? Já que a gente está falando de sigla, eu normalmente não pego. Para ter uma noção, eles nem falam na página principal. Os caras são chatos pra caramba, né? É, o ORIP eu não sei porque é ORIP, porque tá Ontario Health Insurance Plan. Então tá aí. É o Ontario Health, é um programa de saúde. É, cada província tem seu programa, Vai então ter isso é uma sigla importante. diferente. Uma sigla diferente, isso é legal. Se você está em outra província, depois pergunta para a gente dar uma pesquisada. Mas só para vocês entenderem, eu moro em Ontário, em Toronto. Se eu mudar para British Columbia, eu tenho que aplicar para outro plano de saúde lá da província. Então, pode usar o de Ontário se eu estiver visitando, sim. Se acontecer alguma coisa, eles cobrem tudo. Mas se eu for morar, não. Eu não posso. Eu vou ter que aplicar. Isso também é para Saskatchewan, para Manitoba, para Quebec, para todo quanto é lugar. Vai rolar isso aí também. Você tem que aplicar para o plano de saúde da província. Renato, estudante pode aplicar? Aí, pessoal, província para província. Né? Você tem que ver, algumas províncias deixam, outras não. Algumas províncias deixam quem está trabalhando, outras não. Então, realmente não existe. O que é maneiro, Antônio, para vocês entenderem, a gente está falando de sigla, mas não existe a pergunta generalizada. É o que mais a gente recebe, mas não existe. Como é que é o salário mínimo no Canadá? Todas as províncias têm salário Hum, mínimo diferente, sabe? Então, como é que essa pergunta a gente recebe bastante. inclusive aqui em Ontário está aumentando dia 1º de janeiro, não sei se você viu, né? Vai para Eu 15. vi. Elas aumentaram recentemente para 14,35 e já vão aumentar de novo para 15. Aguarda aí que vai aumentar o produto de tudo. Então, aqui vai estar mais caro do que já está, né? Pode aguardar aí. Então, assim, isso é legal a gente passar, né? Por mais que a gente está falando de sigla aqui, mas a gente emenda um assunto ou outro. Não existe pergunta generalizada. Tem que ser muito específica cada pergunta, porque cada província vai se comportar de uma forma diferente. Sim, sim. Tem os programas provinciais, todos têm siglas diferentes, que todo mundo vai ver. PNP, né? Que é o PNP, que é Provincial o de Nominee Ontário. Program. Não, Não, PNP é o Provincial Nominee Program. desculpa. É que o de Ontário tem a sigla do programa de Ontário. Eu não sei qual programa. Tem vários programas, na Tem, o do verdade. Atlântico é a INPP, não é? Qual? É O, o ONIP, né? o NIP é de Ontário, O ONIP que você está falando, né? e na Que, se eu não lista me que eu te engano, mandei, tem a sigla do programa do Atlântico. isso. O ONIP eu estou olhando aqui, é o Ontario Immigrant Nominee Program. É, Né? eu, eu, Então, eu, eu consegui meu PR pelo NIP. tá. E tem vários tipos, né? Dentro do ONIP, dentro do programa de Ontário, tem vários outros programas que têm a sigla diferente também, né? Então, é complicado, tem que realmente entender. Mas é bom, como você falou, o pessoal não está perguntando muito. Eu sei que amanhã vai surgir várias perguntas lá no nosso grupo. Ah, mas é aquilo, tem aquilo. Mas é bom vocês saberem as dúvidas de vocês, porque às vezes não vem na minha cabeça. O pessoal vai perguntar, se você não perguntar, não passa, porque não é uma coisa diária. Como eu tenho uma agência de intercâmbio, eu não tenho uma agência de imigração, a gente não fica falando isso o dia inteiro, sabe? A gente responde quando perguntam, mas o nosso foco não é imigração. É, sim.
A sigla PR, a gente não falou ela até agora, mas é a É mais, verdade, né? você vai ouvir ela mais. No teu plano Canadá é o sonho, é o objetivo, a sigla PR, que é Permanence Resident, que É é um o... visto também. Eu tenho uma coisa interessante para falar sobre o PR. Ah, Né? Existe um mito aí que o pessoal fala que você tem que renovar o seu PR de 5 em 5 anos. Já escutou isso? já, Já, de 5 em 5 anos. Mas não é o PR que você tem que renovar de 5 em 5 anos, é o seu PR Card. Né? É o entendi. cartão do PR, porque tem validade. Agora, se você quer ficar aqui no Canadá e não quer sair do Canadá, você não precisa fazer nada. Entendi. Sabe? Então, assim, é um mito que o pessoal fala, não, porque não tem validade. Não tem validade no PR. Então, você é residente permanente do Canadá para sempre. Claro, se você seguir as regras, né? Se você tem uma quantidade de dias que você precisa estar no Canadá e não pode sair, você pode ficar aqui para sempre. Agora, se você não quer, o PR Card é só para você conseguir entrar aqui no Canadá. Sabe? É claro, você usa como identidade, né? Você vai para um lugar, tá aqui meu PR Card, beleza. Mas é para você conseguir entrar somente. Não quer dizer que daqui a 5 anos se não renovar o PR Card, eu perdi meu PR. Isso não quer dizer. Isso aí significa Não tem minha permanência conexão. aqui dentro. Tanto é que agora eu estou aguardando meu PR Card que está atrasado. Eu estou com o Eco PR, que é aquela folha ou aquela carta, que vem escrito bem grande nela, não serve para entrar no Canadá. Isso, mas é válida por um ano essa carta, né? Então, mas tá com esse atraso todo que essa semana a gente falou sobre atraso no grupo, com esse atraso gerado pela pandemia, meu PR Card está atrasado. Assim, eu acho que eu tenho todos os vistos do Canadá, assim, pelo meu processo. Eu acho isso maneiro. Eu já tive visto de trabalho, visto de estudante, turista, eu tenho o ETA, né, quando eu emiti os meus, e eu peguei o PR Card, e uma coisa que eu não tinha era o PRTD, né? Você sabe o que que é Não, isso? não. É o é o Permanent Residence Travel Document, né? Quando você, por exemplo, vamos supor que você hoje vai para o Brasil, para Uhum. você retornar, você tem que ter ou um PR Card ou então um PRTD, para você poder retornar para o Canadá. E aí, lá no Brasil, ano passado, eu consegui pegar esse documento aí, porque eu estava sem um PR Card. Né? E aí eles emitiram, e eu acho que era o visto que falta. Sem contar com visto assim, das categorias, era o visto que eu não tinha, que eu fiquei, pô, que legal. E até, é tipo o TRV, né, que a gente botou, te botam Uhum. ali, só que tá dizendo que é permanente. Que legal. Ele não é um Isso. cartão, então, foi emitido alguma coisa que você tem no seu passaporte. Isso eu achei maneiro, porque normalmente É o pessoal tem um diferente. PR Card, né? Eu tenho também, né? Assim que eu cheguei aqui, eu pedi de novo aí o PR Card, mas foi emitido. Então foi emitido para mim assim, hoje eu tenho no meu passaporte lá o sticker, né? Que eles falam, adesivo, que não é comum. Então o PRTD serve para isso aí. Então, para quem está no Brasil, quem perdeu o PR e quer viajar internacionalmente, vai precisar do PRTD. Eu estou esperando o PR Card, porque agora aqui abriu a fronteira com os Estados Unidos. E eu estou esperando meu PR Card para poder atravessar, né, agora. E sabe uma coisa, eu vou te falar uma coisa que eu acho que você pode atravessar. Você não precisa do Pia Card para voltar quando Não? é terrestre. Mas eu posso te passar depois. A gente só está conversando, depois eu te passo o link certinho. Mas sabe O, uma coisa? Quando eu estava no ah, Brasil e eu estava esperando o PRTD, eu estava meio desesperado, né? Porque estava no Covid, eu estava com voo marcado, tudo bonitinho. E, pô, eu não ia conseguir entrar. E aí eu liguei para a imigração aqui. Eu liguei para a fronteira daqui, né? Eu peguei, liguei uhum. e conversei com uma mulher. E eu lembro até hoje ela falando para mim, claro que foi em inglês, né, pessoal? Mas eu lembro ela falando o seguinte: Renato, você é residente permanente do Canadá? Eu falei, sou. Você consegue me provar quando você estiver na minha frente? Eu falei, consigo. Eu falei, então eu vou deixar você entrar. Agora só tem um problema. Eu falei, qual? Você tem que convencer a empresa de deixar você embarcar. Que aí não é meu problema. Agora você aqui na minha frente, me comprovando que você é residente permanente, você entra. Agora as empresas não deixam embarcar se você não tiver uma documentação. Então, eu Nossa. achei até interessante a lógica, porque realmente, quem te barra é a empresa. Chegando aqui, o cara, eu consigo provar fácil, né? Eu pego meu celular no meu e-mail mostrando lá que eu sou residente permanente e acabou. Né? Pego um documento, eu tenho uma pastinha no meu cloud também com tudo, né? Mas assim, já até tirei foto de tudo, que agora quando eu perder eu já tenho tudo ali, né? Uma dica aí para vocês. Né? Então, é legal, assim, eu acho que são coisas, são mitos que o pessoal fala, um vai passando para o outro e o pessoal acaba generalizando a informação. Mas hoje, por exemplo, você já recebeu a notícia que você é residente permanente, você não se preocupa de nada, só não passar muito tempo fora do Canadá que você nunca vai perder seu PR.
Hoje em dia tem bastante aplicativo no celular que você consegue escanear todos os documentos e deixar no celular, já é uma facilidade, né? Isso. E é preciso, na Fala, verdade. Hugo. Tem um amigo meu que mandou uma mensagem aí, ó. Fala, Eu já- Hugão. É o Hugo, eu tô O... vendo aí. Sim, então assim, é basicamente isso. Eu acho que sigla, tem mais alguma sigla da tua cabeça aí? Olha, vamos lá. Já falamos até de ORIP, pra você ter ideia. Mas assim, só lembrar, a gente tá pegando o Ontário como referência, mas É, tem outras. é, é, é. Lógico. Se você Não, mas eu botar tô tentando no pensar Google mais. Health Insurance Canada, eles vão te explicar e vão te dar o site de todas as províncias. Então, eu tinha colocado na minha lista também lá embaixo, porque aqui usam muito as províncias pela sigla da província. É normal. Você vai ver muito, você está procurando alguma coisa, NB, New Ah, Brunswick. é. Ou N, Ontário. Ontário, é verdade. É, É o QC, né? Quebec, com certeza. Tu vai usar as, muito. E as assim, siglas mas das é aquele papo, províncias. mas é aquele papo também do Brasil, né? São Paulo, SP, Rio de Janeiro, RJ, é a mesma coisa, É não sim. muda muito. Né? Uma sigla legal que eu vou falar, então, assim, que tem nada a ver com o tema que a gente fala, é o 416. Então, para quem gosta de basquete aí, Ah, já. para quem gosta de basquete, você vai ver muito Toronto Raptors, né? Com a sigla 416 e poucas pessoas vão identificar mas por que o 416. O 416 é o prefixo aqui do telefone de Toronto. Hoje em dia existem mais, né? O 46, é o 637, eu acho. E existe também um outro aí, não são três siglas hoje, mas o 46 é o principal. Então, quando é 4,6, a gente sabe que é Toronto. Né? Inclusive, meu número começa com 4,6 e eu não gosto. Já pediram para eu trocar, ainda falei, não troco isso de jeito nenhum, porque é o meu número de 2013. Então, assim, hoje, quem está pegando um número novo, eles estão mudando outro número. Entendeu? Então, assim, quando vocês virem, assim, em qualquer lugar, 4,6 pode ser relacionado a Toronto. Viu? Mais então, fora ainda da curva, outra sigla também é os dos aeroportos. Eu aprendi muito a guardar elas, que é o YYZ, que é de Ah, isso eu não Toronto. sei. Eu É, só olhando, só olhando. YYZ. E aqui o de Windsor, porque o Windsor tem aeroporto internacional. É o YHQ. E você sabe o porquê essa sigla? Eu já Não li uma sei. vez, eu não lembro, não consigo explicar, mas eu li uma Ah, vez. eu guardei algumas. O de São Paulo, Guarulhos, é GRU, né? Bruno, não, isso aí que É. não souber, nem sai do Brasil, pelo amor de Deus. Né? Mas assim, eu tô dizendo, você sabe por que essas são essas siglas? Eu não sei Não. te explicar, mas eu lembro que eu li de Toronto e não tem nada a ver com Não, não ser tem. Toronto. É difícil saber porque não tem lógica ali. Parece, né, pra gente que é leigo. Mas você sabe o que que eu tô tendo que aprender aqui no Canadá? Não sei se você já decorou isso, mas é aquele alfabeto fonético, que é aquele igual usa para avião mesmo. O Alfa, Bravo, Charlie, sabe aquele? Sei, mas nunca precisei. Por que você está precisando disso aqui? Na empresa que eu trabalho. Na Ah, empresa que eu pode trabalho. crer. O cara tá com problema numa máquina. Qual que é a localização da máquina? Ah, é Charlie 9. Ah, entendi. Que legal. É. É Alfa, Bravo, Charlie, o D já não lembro mais. Estou aprendendo, preciso decorar. Não, mas isso aí é diária, né? Mas é O legal. Eu D é acho assim, Delta, D é Delta. de Delta. Eu acho que aí a gente já entra já no de República, né? Porque tem isso Aí aqui também, já né? explodimos. Isso que é legal, mas é legal falar sobre isso, porque em 2010, quando eu vi aqui a primeira vez, eu fiquei ali na área da Universidade de Toronto. E sabe quando você assiste American Pie, você é fã de American Pie, que existe aquela República Delta, Alpha, que fica brigando e tudo? Tem, aqui tem. E você fica assim, pô, mas por quê? O que que acontece isso? E eu morava na rua principal, eu morava na São Jorge na época. E, pô, 2 meses andando, tava na Universidade de Toronto. E ao lado da minha casa, no apartamento, no caso, no prédio que eu morava, cara, tinha lá uma casa com o símbolo Delta. Aí você via o pessoal lá brincando, o pessoal lá tomando cerveja, jogando aqueles ping-pong, né? O beer pong que eles Beer chamam. pong. Eu ficava assim olhando e eu nunca entendia. Só que depois eu conectei, caraca, essas são as repúblicas. Né? Então, assim, aí você andava 2 blocos, tinha uma outra república lá, e eles não brigavam de sair na porrada, mas nas festas você via que eles tinham uma rivalidade. Que eu falei, pô, faz muito sentido da onde eles tiraram o filme. Não é uma coisa tipo que eles inventaram. Inventaram.
Eles tiraram que isso existe. Com certeza nos Estados Unidos deve ser muito mais forte do que aqui, mas aqui eu vi bastante, sabe? Não tem um lance que o pessoal tá na festa, aí acorda de manhã, as meninas só de biquíni, toda assim, com sono. Eu vi muito isso aqui. Indo para casa, sabe assim? Eu indo para casa às 6 horas da tarde, né? Depois da escola, eu vi o pessoal lá, e no outro dia, quando eu estava indo para a escola, tava o mesmo pessoal lá bebendo, cada um num lado da grama. Aí eu falei, pô, mas é muito filme isso aqui. E era realmente. Não, eu já vi festa de. Porque aqui também tem a Windsor University, é bem perto da minha casa. E esse pedaço aqui, eu nem considero ele bonito da cidade de Windsor, porque tem muita república. E tem muito estudante que é relaxado, então acaba ficando feio esse pedaço. Mas eu já vi eles jogando beer pong, fazendo festa, bebendo. É normal. Eu ia te falar era relacionado a essas coisas de universidade, uma Eu, sigla. eu tenho um muito É. bom, que eu falo sempre isso. Eu moro na Davisville, né? A Davisville é o Midtown de Toronto. No lado da minha casa tem um cemitério, né? Tem um cemitério grandão, lindo, né? Ah, Que é é aquele que tem na Young ali, não é? isso. A da Yanga é grande, né? Mas é o que tem perto da Eglinton. Então, descendo um pouco da Eglinton. Ah, então não sei. Porque É, perto da Davisville ali, o caminho que eu ia para RCIS, tem aquele isso, cemitério bonito ali. é ali mesmo, é ali mesmo, é isso mesmo. Tem Então, até o viaduto que passa por cima ali, uma passagem de Isso, pedestre. ele mesmo, é esse cemitério mesmo. Então, eu moro lá. Eu sempre tinha um pé atrás de entrar nesse cemitério, porque é cemitério, a gente tem essa mania, né? Só que o que eu falo sempre? Pô, vocês lembram, não vou lembrar o nome de nenhum filme, vocês lembram de algum filme que o adolescente pula o cemitério para fumar maconha, para brincar, para se pegar? E eu sempre botava na minha cabeça, quem é o idiota que vai no cemitério de madrugada? Não faz sentido. E acontecia sempre alguma coisa, né? E aí eu falei, pô, não faz sentido. Isso aí tem que ser filme, não sei o quê. Porque pra gente, o cemitério, ele não é um lugar de lazer, sabe? Ele é um lugar simplesmente de você visitar, né? Os entes queridos que você perdeu e tudo, mas não é de lazer. Aqui não, aqui o pessoal corre no cemitério. Não, eu Aqui o pessoal sei. anda de bicicleta. Especialmente esse da Davisville aí, se é o mesmo, ele é um parque. Ele é um E isso parque. é um parque. É um Ele parque. anda, eu vou lá direto agora. Antigamente eu fiquei o quê? Tô aqui desde 2016. Fiquei até uns 2019. Falei, não vou entrar, tá louco? Que isso? E depois que eu entrei, eu falei, cara, não tem nada a ver com cemitério. Vou Nada, acampar claro. aqui já. Tem o quê? Tem o quê? Não, entrou, gostou, falou, vou acampar aqui uma noite. Vou acampar aqui, eu vou ficar. Não, mas assim, eu entrei, é Sei, bonito, aquele lugar bem cemitério é bonito. cuidado, sabe? Então aí eu parei a pensar, pô, tem muito filme que faz muito sentido, porque o cemitério fecha. Sabe? Não é 24 horas, então chega um horário que fecha. Então, quando você sabe que fecha, você pula e vai para lá fazer as porcaria, né? Então faz muito sentido quando a gente vê um filme americano com isso. Viu? Eu acho muito legal. Se a gente for entrar nos assuntos, nós vamos fazer live até. Mas Que o tá, podcast é isso, a gente o bater um que que tá papo aí. limitando? Tá limitando meu tempo ali, ó. Tem limite de tempo? Eu acho que você não verificou o seu e você tem 1 hora de limite, então. Ei, Deve olha o ser isso, limite mas da não tem nossa problema. Na live. próxima faz no meu, que o meu eu consigo fazer por várias horas. Viu? Mais Quanto relacionado a tempo tá Toronto, por aí? Quanto tempo tá aí? 1h15. Ah, então a gente finaliza a live aí. É, viu? O mais relacionado a Toronto, sigla que eu lembro, é o TTC, que a pessoa vai ver muito. Com certeza, que é o transporte, é o Public Transportation, né? É o É, transporte público aqui. TTC Toronto É, Transportation não, o TTC é Toronto Transportation Commit. Commission, eu acho. Commission, yeah, Commission. Acho que é isso. Deixa eu só. Mas você É sabe o que isso. que é? Eu Toronto lembro, Transit Commission. porque eu lembro do TTC, uma vez o metrô estava parado e uma pessoa gritou: TTC, Take a Taxi Cab. Muito bom. Muito bom. Então, PrestoCard, PrestoCard não é uma sigla, né? Ele não, é o não, é nome só o do cartão, crédito. né? É o nome mesmo. Então, tá acabando aí para não finalizar no meio, né? Vamos finalizar e a gente volta aí Vai acabar 20 daqui. segundos, 20 segundos. Então a gente volta aí. Então, pessoal, valeu, obrigado aí, até a próxima. Tchau, Obrigadão, tchau. pessoal. Obrigadão. Valeu, tchau, tchau. E grava aí, hein, o Antônio, Tá você tem que bom. botar para gravar.